ele está falando do estabelecimento da soberania de Deus sobre a totalidade das coisas. E isso começa aqui, isso começa daqui e se estende para a eternidade. É sobre isso que Jesus está falando, quando ele diz assim: ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Porque se eu e você pensarmos que nós podemos constituir a nossa vida a partir da ideia do comunitarismo, onde todos nós temos tudo em comum, onde a produção de alimento ela não precisa degradar o solo com veneno, onde a produção de matéria-prima até, ela não precisa fazer com que eu mate os rios, onde a produção até de riqueza, mas riqueza essa que é distribuída entre todos nós, ela não precisa encher um rio de mercúrio. É sobre esse tesouro que Jesus está falando. É sobre juntar essa massa de gente que entende que a terra não precisa morrer para que eu exista. Sobretudo que eu não preciso ter tudo ao mesmo tempo em que meu irmão morre à margem tendo nada e sendo massacrado pelas mudanças climáticas que são causadas por nós numa utopia louca de progresso e desenvolvimento que enche a nossa atmosfera de toneladas e toneladas de gases estufa e fazem com que as mudanças climáticas destruam a vida de outras pessoas. Enquanto eu estou no ar-condicionado da minha casa, eu não sinto o calor. Não? Dessa forma, Jesus ele estava nos provocando a entender que, de fato, a riqueza material, o ouro que está na minha mão, o ouro que estava sujo de sangue nas mãos de Domingos Jorge Velho, quando explodiu o Quilombo dos Palmares, aquilo dali, de fato, não tem valor, porque aquilo ali vai ser corroído pela avareza, pelo ferrugem, pela traça, o que for. Mas que a vida proposta pelo mestre, quando ele diz que Elias foi conversar com a viúva que estava fora do arraial de Israel, e foi para lá que Deus mandou ele. Quando os povos se reúnem em Brasília para dizer assim: a gente quer que sejam demarcadas a terra, porque a gente sabe viver coexistindo harmonicamente com a terra, e as mudanças climáticas podem ser evitadas desde que a mata continue em pé. É sobre esse tesouro que a nossa vida precisa estar estruturada, e é esse tesouro que precisa ser juntado nesse reino de Deus que se constitui a partir de uma igreja que sinaliza esse próprio reino. Algo que precisa ficar ecoando nos nossos corações e mentes cotidianamente. Uma provocação para que sejamos igrejas que sinalizam o reino de Deus em coexistência harmônica em sua criação. E é onde está o tesouro dessa igreja, nesse século 21, que vai dizer se essa igreja participará do processo de avivamento. E quando eu falo dessa igreja, eu não estou falando dessa igreja localizada aqui, eu estou falando da igreja espalhada pelo Brasil. Onde é que a igreja brasileira tem posto o seu coração? Será que ela tem posto na guerra química que o agronegócio impõe sobre os agricultores familiares, sobre as aldeias indígenas e sobre a própria natureza? Há estatísticas que nos dizem que nos próximos 30 anos, a gente vai ter um aumento absurdo nos números de câncer e de doenças da psique, por exemplo. Isso é resultado do agrotóxico que foi liberado aos milhares nos últimos anos. Será que a igreja tem colocado o seu coração, o seu tesouro, no avanço do garimpo que estupra e mata crianças guaranis? Além de contaminar a vida nos biomas aquáticos? Será que tem posto o seu coração na mineração de salgema que há 50 anos deixa oco
o subsolo de Maceió e a cidade está literalmente afundando. Quem sabia disso aqui? Pois é, Maceió está afundando porque a Braskem está minando a terra por baixo, aliás, deixando oca, e nós já temos vários bairros em Maceió que estão cidades fantasmas, porque ninguém consegue morar lá, as casas afundam. Isso é pecado contra a santidade criadora de Deus. E quando a igreja no Brasil, ela apoia coisas como essas, dizendo que isso é necessário para que o desenvolvimento aconteça, isso é pecado, meu irmão. Será que a igreja tem posto o seu coração na desertificação que o sertão do Nordeste sofre como consequência do desmatamento no Cerrado? Eu não sei se vocês conhecem aqui o famigerado correntão. Quem já ouviu falar nisso? Alguém já ouviu falar nisso? Não? Vou dar essa triste notícia para vocês. Imagine um trator do tamanho desse espaço que a gente está. Imaginou? Imagine dois. Agora, um está a mais ou menos 200 metros do outro. E entre eles, existe uma corrente dessa largura. E esses dois tratores avançam mata adentro. O que é que acontece no meio deles? Tudo vai para o chão. Vai para o chão árvore, vai para o chão vegetação nativa, e toda a vida de um ecossistema estabelecido ali vai para o chão e morre. E eu vi uma imagem muito linda sendo projetada aqui quando falava do cerrado, que mostrava primeiro a árvore com sua copa e depois mostrou essa copa virando, e a copa virou raiz, onde as raízes ou o sistema radicular da árvore era maior do que a copa. São assim as árvores no cerrado. Por isso que o cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Ele é responsável pela alimentação dos aquíferos e é ele que também faz chegar a água no sertão do Brasil. Porque o sertão não precisa ter seca. O natural do sertão não é ter seca, é ter estiagem. Seca é resultado do nosso pecado. Será que o coração dessas igrejas ou dessa igreja está nas barragens de lama tóxica que matam vários rios em Minas Gerais para sustentar a ilusão do progresso? É duro pensar assim, né, minha gente? É duro, não é? Dói em vocês também? Porque em mim dói pra caramba estar falando isso aqui. A vontade é de chorar. Porque não foi para isso que Deus criou. Tão lindo o texto, meu irmão, que você trouxe da tradução, onde eu conhecia somente que os céus proclamam a glória de Deus. Um dia fala para outro dia sem palavras. A gente não entende, porque a gente só entende a limitação do que está escrito, mas o universo inteiro fala de uma relação de amor de um Deus com aquilo que Ele criou. E quem deu o direito do ser humano de destruir aquilo? É muito duro a gente refletir sobre isso, mas são essas as lentes que o Evangelho nos dá para ler o mundo e saber diferenciar qual é o mundo que jaz no maligno. De certo não é o cosmos criado por Deus, mas um mundo criado sobre uma ideia de financeirização da vida que atua diretamente contra toda a vida que foi criado no cosmos, aí sim, criação de Deus. Mas, ao contrário de tudo isso que eu falei, será que a igreja, ela ouvirá o chamado de Deus para ser agente da reconciliação de todas as coisas através de Jesus Cristo, como diz 2 Coríntios, capítulo 5? E ela poderá sair evangelizando por onde quer que ela passe, de que o reino de Deus não é comida e bebida, ou seja, não é aquilo que eu pego, não é aquele dinheiro, aquela riqueza que eu acumulo no meu bolso, mas é justiça, paz e alegria, onde de fato não há uma sem a outra, e a ordem é supremamente importante,
porque não haverá alegria se não houver paz. Do mesmo jeito, não haverá paz se não houver justiça para toda a criação de Deus.